Boa noite, estamos na hora do Ângelus e hoje eu quis aproveitar, para quem não sabe, Ângelus é às 6 horas da tarde, no astral superior é um costume todos eles se reunirem às 6 horas da tarde para fazer uma prece e agradecer a Deus, né, e pedir as forças para as tarefas que eles vão desenvolver e desempenhar. Pedir pelos seus amigos, amores e companheiros, até pelos estranhos, né? Até pela humanidade. Tendo em vista que o Brasil está na situação que está e o mundo, estamos numa época muito densa, eu resolvi fazer esse vídeo agora para a gente poder fazer uma mentalização, tá? Para o Brasil e para o mundo. Vou abrir o Evangelho, vou ter, assim, digamos, a inspiração do Evangelho para fazer esse vídeo. Limites da encarnação. Essa é uma instrução ditada por São Luís, em Paris, 1859. Kardec pergunta, número 24. Quais são os limites da encarnação? Aí São Luís diz: a encarnação não tem limites precisamente traçados. Se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito, a materialidade deste envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Perispírito, para quem não sabe, é o corpo fluídico que serve de veículo para a manifestação do espírito no plano astral. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo, ok? Então, vamos imaginar que você vai viver no oceano, né? Submarino. O submarino que eu estou dizendo é submerso. Então, você vai precisar do quê? De um escafandro, ou seja, uma roupagem necessária para você se adaptar àquele meio, né? Aquela densidade, você poder respirar ali. E assim é o espírito, à medida que ele se manifesta, por exemplo, um espírito da dimensão de Jesus para chegar a nós, ele vai se revestindo de corpos e corpos e corpos até se densificar e ter esse corpo aqui, de tão luz que Jesus é, certo? Então, cada faixa vibratória, cada faixa evolutiva representa um envoltório específico. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação. É o que o André Luiz chama de segunda morte no bem. O que é a segunda morte no bem? Você desencarnou, você já cumpriu a sua missão, não precisa mais encarnar, então você já perdeu esse corpo terreno. E aí você imediatamente ou após algum período de trabalho no astral, você perde o corpo fluídico e começa a vibrar luz. Você simplesmente luz. Você perde a forma perispiritual das dimensões mais densas. Segundo consta, a partir da sexta dimensão já é luz. Então, até a quinta dimensão nós temos perispírito, temos corpo, e cada corpo com a sua densidade, com a sua fluidez. Ok? Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão prisioneiros ali, como nos mundos inferiores. Ou seja, nós somos prisioneiros da Terra. Mas Jesus não é. Jesus encarna onde ele quiser.
O estado de pureza em que se encontram lhes permitem transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Ou seja, provas e expiações somente inferiores precisam, né? No mundo de regeneração, ainda seremos inferiores. Mas inferiores, como diz Chico Xavier, continuaremos sendo vermes, mas vermes que caminham em linha reta. Seremos já espíritos, digamos assim, determinados a caminhar para o bem, caminhar para a luz, fazer a nossa evolução. E aí é diferente, porque o mal que houver feito vai ser por ignorância, não porque você quis fazer o mal, ok? E aí a ignorância, cada ignorância nossa vai corresponder a um aprendizado. Hoje, aqui na Terra, nós temos ainda, infelizmente, muitos espíritos que se comprazem no mal, que sentem satisfação na crueldade. Espíritos imensamente embrutecidos que se alimentam de energias de dor, de medo, certo? Das energias mais pesadas, tá? Que encaminham a juventude para drogas, para darem essas sensações mais embrutecidas, mais da matéria mesmo, né? Com isso, impedindo que essas pessoas funcionem como se fossem toneladas de pedra nos pés dessas pessoas para que elas não subam, tá? Então, por isso é importante manter a nossa mente vigilante, a nossa postura reta, de acordo com os ensinamentos de Jesus, certo? Nada de defender morte, de defender arma, nada de defender eutanásia, não é isso? Então, vamos lá. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade é o período entre duas encarnações, tá? Há que se considerar que na erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Deste modo, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, nós temos aí o clássico caso de André Luiz, que foi um médico de renome, né? Teve uma encarnação e fez grandes avanços na medicina. E, segundo Valdo Vieira, o que ele conta em Nosso Lar foi uma encarnação anterior, de 8 anos no umbral, aquilo tudo. Mas eu acho que pode ser, né? Que uma coisa não interfere na outra. Segundo conta, ele era um médico encarnado e extremamente materialista. E ao chegar do lado de lá, ele fica 8 anos no umbral. O que era esse umbral? Era ele ainda apegado às sensações da matéria. E a consciência dele, né? De uma existência dedicada apenas aos prazeres terrenos, ao seu próprio orgulho, a fruir, né? A submeter as pessoas, por exemplo, ele traiu a sua esposa várias vezes, adquiriu sífilis, né? Então, essas coisas todas foram muitas coisas que ele fez até contra o próprio corpo dele. E aí a consciência dele o chamava de quê? De suicida. E ali ele fica perambulando, por quê? Porque não tinha o hábito da prece, ele não tinha um padrão vibratório mental alto, vivia se lamentando, vivia reclamando, vivia achando que tudo tinha que ser para ele, até que depois, muito cansado de sofrer, ele resolve fazer, ele lembra que existia um Deus e que quando ele era criança a mãe dele rezava com ele. Então aí ele começa a prece dele e imediatamente é resgatado. Ok. E aí? A gente vê todo o processo evolutivo de André Luiz no astral, através da série dele, todo o aprendizado, tudo que ele vai, né, evoluindo. E aí, basta evoluir no astral? Não. Depois de tudo isso que ele aprendeu,
décadas trabalhando lá, ele vai ter que reencarnar. E aqui na carne, provar que realmente aqueles ensinamentos estão gravados no seu espírito. Que ele não vai, de novo, cair na ilusão da matéria, na ilusão da carne. Ok? Claro que ele terá o apoio dos seus companheiros do nosso lar, da sua mãe, de todos os benfeitores, para que ele não falhe nessa encarnação. Mas assim é necessário para todos nós. Todo conhecimento adquirido, ele é provado na carne, ok? E aquilo que a gente ata na carne, só na carne a gente desata. Portanto, se você adquiriu algum vício nessa encarnação, se você tem um vício do álcool, o vício do cigarro, da maconha, da cocaína, seja de remédio, Coca-Cola, chocolate, seja o que for, você tem que se livrar ainda nessa, porque senão você vai ter que vir de novo até que você se livre desse vício. O problema não é esse, o problema é que entre uma encarnação e outra, como você vai fazer para sanar esse vício, né? Você está disposto a se tornar um obsessor? A vampirizar alguém? A levar alguém a um vício só para satisfazer a sua necessidade? É para isso que você está hoje aqui, né, encarnado, sofrendo, passando por todas as situações que você está passando, para depois andar para trás? Quando eu pensei nisso, eu parei de fumar. E não tive nem síndrome de abstinência, gente. Tamanho foi o impacto que isso teve em mim. Tá certo? Então, gente, olha, que Deus ilumine todos nós, que Jesus conduza a humanidade. Eu sei que Ele está com as rédeas na mão para tudo que está acontecendo, Ele está no leme, mas Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Cabe a nós a nossa parte, cabe a nós buscarmos a luz, cabe a nós seguirmos os passos de Jesus, tá? Cabe a nós sermos o trigo e não o joio, que se mistura no trigo, que se diz cristão, mas não segue o que Cristo falou. Não adianta só falar, não adianta só falar. O momento é de praticar. Jesus é verbo, Jesus é ação. Então, pratique, nem que seja 1 hora por dia, ou dedique-se ao seu autoconhecimento, ou dedique-se ao conhecimento em geral, ou dedique-se a um ser humano, um animal, a uma causa. Doe-se sem esperar nada em troca, incondicionalmente. Esse é o momento para isso. Vamos mentalizar muita luz sobre o Brasil e para o mundo, para que a gente não seja tragado pela onda de trevas que nos cobre, certo? Que não venham as guerras, que não venha uma resposta violenta da natureza a toda essa agressão que nós estamos fazendo, que a gente consiga se conscientizar em relação ao tratamento que nós damos aos nossos irmãos animais, vegetais e minerais, que não desperdicemos a água, que nós tenhamos consciência de que nós não daremos a terra em herança. Nós estamos tomando a terra em empréstimo das futuras gerações, ok? Que Deus os ilumine a todos. Uma boa semana.